Como o restante do Brasil, a Paraíba luta muito para superar as consequências econômicas ou sociais da pandemia do coronavírus. São dezenas de milhares de famílias que dependem de uma rede de proteção social para sobreviver. Trabalhadores, microempresários, dependentes do INSS, por exemplo, com seus benefícios. Sobre este e outros temas, vamos conversar com o senador veneziano Vital do Rego, do MDB, porque o desenvolvimento da Paraíba é assunto de Estado. Senador veneziano, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado a você, Silvio, pela gentileza sua e de todos que produzem com tanta qualidade para a nossa TV Senado, que é tão assistida por milhões de brasileiros, e você me dá mais essa chance de falarmos sobre assuntos atinentes ao nosso amado estado da Paraíba. Muito grato pela deferência. Prazer é todo nosso, senador. Vamos começar conversando sobre a questão da prova de vida do INSS. O senhor se reuniu, inclusive, com o presidente do INSS, que é Leonardo Rolim, para tratar de uma portaria que determinava o reinício desse procedimento, que é feito um procedimento burocrático feito pelo INSS, cobrando uma prova de vida de 12 milhões de beneficiários em todo o país, dezenas de milhares na Paraíba. O senhor foi muito contra essa medida, senador. Por quê? Pelo momento, Silvio, não apenas pelo momento. O momento agrava. O momento, ao meu ver, torna uma situação já muito constrangedora ainda pior, porque a torna desumana. Se já é constrangedor a prova de vida em tempos normais, se nós não criarmos alternativas além das que já existem aplicativos, não há dúvidas, mas nós precisamos ter alternativas outras, porque, afinal de contas, estamos falando sobre um país de diversidades. Muitas das vezes, quando nós relacionamos a situação do Nordeste à situação do Sudeste, nós vemos as discrepâncias. Se você relaciona a situação do Norte com a situação do Sul, você tem discrepâncias. O que eu quero falar a esse respeito é que nem todas as milhares, milhões de pessoas têm acesso, pelo menos até os dias atuais, a aplicativos ou mesmo saibam manuseá-lo. Portanto, muitas destas e muitos destes têm que se submeter o quê? Ao deslocamento. Deslocamento de pessoas, Silvio, muitas das vezes com debilidades, com problemas motores. Muitas das vezes essas pessoas que podem já ter sido vacinadas pela idade têm que se acompanhar de outros familiares ou amigos que ainda não se vacinaram e vão terminar tendo contatos. O que eu falei com o nosso conterrâneo, inclusive o nosso presidente do INSS, Leonardo Rolim, que me atendeu muitíssimo bem, foi exatamente isso. Nós apresentamos um PDL, que bem você sabe, é um projeto de decreto legislativo, para assustar, para que nós tivéssemos um tempo a mais, chegássemos a uma razoável situação de normalidade nessa pandemia, para que essa cobrança da prova de vida voltasse a ocorrer. No mês de junho, ela, que não foi cessada, o próprio presidente disse isso, cessados foram os bloqueios aos benefícios. Mas eu disse, presidente, mesmo tendo sido continuado a exigência da prova de vida com o não bloqueio dos benefícios, muitos milhões de brasileiros passarão agora pelo receio desse bloqueio e até mesmo pelo receio da suspensão que vem em seguida, se houver 3 bloqueios, vem logo em seguida a suspensão. Imagine para um assalariado que recebe um benefício de R$1.000, às vezes até menos. Seria um desastre numa pandemia. Eu espero, sabe, meu querido Silvio, que haja a reanálise por parte do INSS em relação a essa situação e, mais do que isso, que nós construamos, repito, alternativas além das que são exigidas pelo INSS. O aplicativo ou os aplicativos que são disponibilizados são muito importantes, não há dúvidas, nós temos que avançar com as ferramentas tecnológicas, mas nós não podemos perder de vista a diversidade e as diferenças regionais que terminam colocando a muitos milhões de brasileiros sem esse acesso a ferramentas tecnológicas.
Sim, é verdade, senador. Inclusive, talvez algumas pessoas que nos assistam não saibam, mas essa prova de vida é exigida pelo INSS simplesmente para evitar fraudes, para que pessoas não recebam, pessoas que já faleceram, que pessoas recebam os benefícios em nome dessas pessoas que já faleceram numa fraude ao sistema previdenciário. Mas a gente também sabe que esse bloqueio dos benefícios para essas pessoas seria realmente desastroso, porque temos muitos desses aposentados e pensionistas do INSS que são arrimos de família. E no interior, mais ainda, não é, senador? Esses benefícios são grande parte da renda de muitos municípios brasileiros. Grande parte, Silvio. E você fez muito bem, até pela sua postura. Ninguém está desconhecendo a necessidade do INSS fazer o acompanhamento para efetivamente ter a segurança e a certeza do que está sendo pago, a quem está sendo pago e se a essas pessoas, de fato, são devidos esses deveres, não é? Ou seja, o reconhecimento aos direitos que elas têm, que possuem. Não é isso. Nós não desconhecemos a necessidade de fazer esse acompanhamento. Mas nós podemos sim e temos sim que aliar aquilo que é dever do INSS de fazer através de instrumentos, de meios, de mecanismos, esse acompanhamento, essa auditagem permanente com aquilo que é fundamental, de não impormos constrangimentos, de não impormos dissabores, repito, há tantos milhares de brasileiros que não têm essa condição, mais ainda a condição do ir e do vir em momentos de surtos, em momentos de emergências de saúde pública, como nós estamos a viver, lamentavelmente, nos dias atuais ainda. Sim, senador. O senhor foi o relator no Senado da MP de socorro ao setor de turismo e eventos. Essa MP foi aprovada pelo Senado no mês de junho. Quais os principais benefícios dessa medida para o Brasil e, especialmente, em relação às centenas de empresários ligados a esse setor de turismo e eventos no estado da Paraíba, senador? Muito, Silvio, tanto para o turismo como para a cultura. Eu fui chamado, designado pelo presidente Pacheco para fazer o nosso parecer. Fiquei muito lisonjeado, até porque durante 2 anos eu participei da Frente de Defesa do Turismo como seu vice-presidente. Estado da Paraíba, Campina Grande, o estado como um todo. Quando eu falo Campina, falo a condição de minha terra natal, mas como um todo, o estado da Paraíba tem muitas vinculações e dependências ao segmento turístico e também cultural. Então, essa proposta foi uma proposta que prorroga até o final de 2022 para que os prestadores, os fornecedores de serviços na área de turismo possam fazer remarcações a shows, espetáculos, eventos que tiveram e que ainda hoje estão sendo necessariamente cancelados ou adiados. Quando no ano de 2020, a medida provisória, em abril de 2020, ela foi transformada na Lei 14.046, o que é que ela dizia? Ela dizia que os shows cancelados, os eventos cancelados, as palestras precisavam ser remarcadas até o final de 2021. Ou não remarcados, ou abrir-se-ia crédito numa forma compensatória. Está tudo muito bem. Por quê? Porque nós imaginávamos, eu, você, todos nós imaginávamos que já estaríamos vencendo, fazendo essa transição da pandemia. Só que a pandemia se arrastou e se arrasta aos dias atuais. O setor do turismo, que tem outras mais de 50 atividades atreladas a ela, e o segmento de cultura da mesma forma, continua com as suas portas fechadas, continua sem poder fazer os pacotes turísticos, e, na verdade, nós temos que ter esse reconhecimento. Então, a proposta ela se cingia no sentido de, ao invés de ser 2021, dezembro, ser 2022. Quem teve que cancelar poderá fazer a remarcação até 2022. Quem cancelou nesse período e não pôde dar um outro crédito ao consumidor, tem até 2022 para fazer. Caso não remarque-se aquilo que foi adiado, ele terá que fazer o reembolso. Mas, ao invés desse reembolso ser feito em 2021, será feito até dezembro de 2022 para desafogar o setor turístico e também o setor cultural. Foi aprovada a unanimidade nesse mês de junho. Senador, o senhor mencionou turismo e mencionou cultura. A questão do apoio ao setor cultural também foi importante. Campina Grande, que é a sua terra natal, tem, com toda a justiça,
um dos maiores, se não o maior São João do planeta. Pela segunda vez, infelizmente, esse grande evento cultural e turístico, né, teve que ser cancelado por causa da pandemia. Existe uma lei que está em vigor, que é a Lei Aldir Blanc, justamente para socorrer o setor cultural durante esse período. E o senhor também foi relator desse projeto no Senado para socorrer o setor. Como é que está o andamento da Lei Aldir Blanc para os artistas, para todos os trabalhadores da área de cultura da Paraíba, senador? Ô, Silvio, com quanta pena e quanta tristeza, né? Pelo segundo ano seguido, nós, nordestinos, claro, o Brasil todo, porque eu sei que, mesmo não sendo nordestinos, os brasileiros sabem muito bem quão bela é a festa junina em nossa região. E em Campina Grande, me permito, sem ufanismo, nós celebramos o maior evento. Durante todo o mês de junho, nós temos oportunidades extraordinárias de confraternizarmos com tudo aquilo que diz respeito aos aspectos mais variados da nossa cultura. É muito forte o São João no Nordeste e é mais ainda em Campina Grande. Pelo segundo ano, com razão, não há como desconhecer que entre o fazer a festa, o ter a oportunidade de brincarmos, de forrosearmos e mantermos a preservação às nossas vidas, é claro que a preservação às nossas vidas, o respeito ao distanciamento físico, o impedir a aglomerações tem que prevalecer. Isso é fato inconteste. Eu fui também, Silvio, como você me dá a oportunidade aqui de realçar na TV Senado, relator do projeto de lei que tratou sobre a Aldir Blanc. Importantíssimo. Essa discussão ela se deu em 2020, mas já se deu em 2020, você vai recordar, no segundo semestre. Então, os 3 bilhões de reais que seriam liberados, 2/3 deles, mais de 2 bi, não foram utilizados pelos estados. Ao não serem utilizados pelos estados e municípios, não chegou na ponta, ou seja, não beneficiou aos cidadãos envolvidos, e não são poucos, com a cultura, os mais variados aspectos de cultura, lato sensu. O que é que nós fizemos? O senador Wellington Fagundes, que foi o autor, e eu, que me responsabilizei com o parecer. Nós dissemos, olha, é importante que nós não percamos esses 2 bilhões de reais, que os estados e municípios possam reutilizá-los, porque senão esse dinheiro voltaria ao Tesouro Nacional. E essa nossa ideia ela foi adiante, ela foi aprovada. O presidente, no primeiro momento, vetou, mas o Congresso Nacional, tanto Câmara como Senado, derrubaram o veto do presidente, permanecendo, portanto, a lei que garante a utilização do remanescente, daquilo que não foi utilizado no ano passado, ser utilizado durante 2021. E lá no nosso estado, só para que nós citemos nos assuntos de estado, nós tínhamos algo em torno de 20, 25 milhões de reais que não estavam sendo aproveitados. O governo do estado cumpriu com a sua obrigação de lançar a público novos editais, chamando a esses interessados, entidades, órgãos, as pessoas da cultura, para que apresentassem os projetos e acessassem os recursos. Foi uma grande vitória do setor cultural e eu, modestamente, ao lado do meu companheiro Wellington Fagundes, senador Wellington Fagundes, mato-grossense, tivemos a oportunidade em ajudar. Verdade, senador. Socorro é muito importante, assim como para outros setores, como, por exemplo, para o setor da saúde. O senhor conseguiu destinar para o setor da saúde para a Paraíba, no orçamento da União desse ano, cerca de 16 milhões de reais em emendas individuais e de bancada. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público, para as pessoas que nos acompanham, a dificuldade que deve ser conseguir alocar essa quantidade de recursos em tempos de tanto aperto orçamentário como estamos vivendo hoje no Brasil, e para onde vai ser destinado esse dinheiro, senador veneziano? Silvinho, tu sabes que normalmente as demandas, eu fui prefeito, tenho essa experiência por 8 anos, prefeito de Campina Grande, então a gente sabe que a demanda na saúde ela se avoluma dia a dia. E nós sabemos que os custos para fazer uma saúde pública de qualidade, para investir na atenção básica, que é principalmente a responsabilidade municipal, são custos que crescem também dia a dia. Então, qualquer valor que você disponibilize termina sendo pouco diante das demandas da nossa sociedade. O que é que eu faço? Além das obrigações que tu sabes, e é importante que nós aqui digamos aos nossos telespectadores da TV Senado, os parlamentares, deputados federais e senadores têm por obrigação de remeter metade das suas emendas para a saúde. Essa é uma exigência
que nenhum pode deixar de cumprir. Mas eu vou além daquilo que é a obrigação 50% para a saúde, nós colocamos mais, em razão do nosso reconhecimento e do convencimento que eu tenho que os municípios, que muitas das vezes, Silvio, dependem tão somente de valores pequenos, de transferência de ICMS, do FPM, precisam de uma ajuda a mais. E essas ajudas provenientes das emendas individuais e das emendas de bancada impositivas, elas são muito importantes. Para o ano de 2021, nós destinamos, como você falou, mais de 16 milhões. Alcançamos os 223 municípios que são os constituintes do nosso estado, devemos ter alcançado cerca de 160 municípios com verbas para a saúde, né? Ou seja, tratar sobre as questões que envolvem a Covid, mas também fazer frente a custeio e, às vezes, a média e alta complexidade, em alguns casos, que são aqueles de municípios que fazem esse atendimento da média e alta. Senador Veneziano, toda a bancada federal da Paraíba aqui no Congresso Nacional, que são 3 senadores e 12 deputados, essa bancada comemorou muito a liberação pelo governo federal de outros recursos, 5,2 milhões para investimentos em infraestrutura em Campina Grande. Que obras poderão ser realizadas com esse dinheiro, senador Veneziano? Tem já sido realizadas, essa é a parte do pagamento de alguma de uma obra de infraestrutura que parte dela já tinha sido executada. E a gente fica muito feliz. Eu, particularmente, sou um apaixonado pela minha terra e sempre desenvolvemos, Silvio, investimentos na infraestrutura. Eu me recordo que, quando prefeito, nós criamos o programa Vias Abertas. Foram mais de 120 milhões de reais em ruas que foram pavimentadas em paralelepípedos, foram ruas abertas, ruas e avenidas que foram asfaltadas, outras que ganharam um novo asfalto. Eu sempre investi muito. E todas as vezes que nós temos a oportunidade, como agora, de termos trabalhado juntamente com a bancada, sob a coordenação do deputado federal Efraim Filho, eu fico feliz e lisonjeado. E conseguimos a liberação desses recursos para infraestrutura viária, asfaltamento nas ruas de nossa cidade. Senador, agora nesse mês de junho começaram as obras do Parque Paraíba 3. Bom, são áreas de lazer e prática de esportes abertas à população da cidade, da capital, João Pessoa, né? E 90% dos recursos para essa obra específica foram liberados pelo senhor senador. Como funciona esse projeto que está dando tão certo em João Pessoa? É muito bonito. Além de ser bonito, é aprazível. Além de ser bonito e aprazível, é salutar e saudável. É uma área bastante considerável, cujo projeto foi dividido em 3 partes. Parque Paraíba 1, 2 e 3. O 1 e o 2 já existem, já estão sendo utilizados há algum tempo, há pelo menos 8 anos, 5, 8 anos. E a população de um grande bairro, o bairro do Bessa, na capital, fez-me, à época, enquanto candidato ao Senado, essa postulação, que caso vencêssemos as eleições, nós pudéssemos destinar recursos para a consecução da última etapa, Parque Paraíba 3. E assim nós cumprimos, Silvio. São quase 3 milhões de reais, essas obras já iniciaram na semana retrasada. Eu fico muito feliz porque, afinal de contas, nós estamos tratando de um ambiente que permitirá a milhares de cidadãos pessoenses, milhares de cidadãos da nossa amada João Pessoa, a prática do desporto ao ar livre, saudável, com diversos equipamentos que relacionam-se ao esporte. É uma conquista muito importante que nós devemos desenvolver em todos os locais. E quando temos a oportunidade de fazer também remessas de recursos por meio de emendas individuais para a área de esporte, a gente sempre faz questão de assim desenvolver. Senador Veneziano, nós comentamos aqui liberações de recursos e investimentos feitos na Paraíba na área de infraestrutura, na área de saúde, agora na área de esportes e lazer, mas esses todos são motivos de alegria, mas a gente teve, por outro lado, que lamentar o fato de que foram feitos muitos cortes nos orçamentos das universidades federais na Paraíba. O que pode ser feito para remediar essa situação? E o setor acadêmico da Paraíba está unido para tentar recuperar essas verbas, senador? É uma coisa assim muito desgastante, Silvio, porque esse mesmo filme nós assistimos no ano de 2019. Você vai recordar que os reitores, as reitoras
não apenas se mobilizaram, mas estiveram conosco aqui em Brasília, fazendo apelos homéricos fortes, porque naquele ano faltou dinheiro no mês de agosto para o básico, para as obrigações ordinárias de manterem-se abertas as nossas universidades. Isso também se abateu na Universidade Federal da Paraíba, na Universidade Federal de Campina Grande, que são as duas universidades públicas. Sim, esse orçamento previsto para 2021 teve um corte significativo e que chegou, e não haveria como imaginar que não fosse esses prejuízos impostos de maneira generalizada sobre todas as universidades públicas. Na Paraíba não foi diferente. E nós fizemos e continuaremos a fazer esse apelo, porque a previsão para falta de orçamento para as atividades, repito, ordinárias, já é para o mês de setembro. Então, novamente, algo que deveria ser extremamente tranquilo, de você ter as reservas orçamentárias que o Ministério da Educação assim o fizesse, não. Há uma política deliberada, direta, com um propósito eminentemente político de fazer um enfrentamento com as instituições de formação superior, como também extensiva à pesquisa, à ciência, à tecnologia. O Ministério da Ciência e Tecnologia muito perdeu. Para o orçamento foram retirados 200 milhões, Silvio. Nós estamos em pandemia, foram tirados 200 milhões de reais da USP, que desenvolve uma vacina própria, uma vacina nacional contra a Covid. Tem cabimento você imaginar, ao invés de estarmos a fazer investimentos para nós termos a nossa própria vacina, não ficarmos na dependência de outros laboratórios, de outras multinacionais, nós precisávamos era desenvolver aqui. Afinal, como todos, grande parte dos cientistas bem já disseram, é possível que nós tenhamos que nos vacinar anualmente, como estamos a nos vacinar com a vacina contra a gripe. E se a gente desenvolvesse muito mais barato, e mais do que ser barato, nós teríamos uma dinâmica vacinal, como já demonstramos ser capazes em outros momentos. Então, eu lastimei, mais uma vez lastimo, porque não é uma iniciativa isolada, tem sido uma iniciativa reiterada, né? Ou seja, de falta de compromisso com o ensino público. Senador, o senhor mencionou a questão da vacina. Antes de começar o programa, nós conversávamos, eu e o senhor, e contávamos que já havíamos tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19. É uma tragédia no Brasil, é uma tragédia na Paraíba. Ainda não conseguimos enxergar bem o final dessa pandemia, né, senador? Como também comentavas. Como é que está o ritmo de vacinação na Paraíba, na sua opinião, senador? Silvio, eu sem permitir aqui fazer no meu comentário, na minha apreciação, na minha abordagem, até porque ela é feita com base em números, objetivamente, por isso não há uma outra interpretação, senão aquela que deva se dar sobre a realidade dos fatos. O governo do estado da Paraíba, em meio a essa pandemia, teve um comportamento muito competente. Administrou uma situação nova, como todos os estados administraram, com uma realidade, a realidade de não ter havido uma coordenação geral, não ter havido um planejamento. Muito antes, pelo contrário, eram os governadores intencionados a tomar as medidas para enfrentamento de um inimigo que você não conhecia, que você não via, que você não sabia, como ainda não sabemos, o seu grau maior de letalidade. Temos visto, mas ainda há muitas incertezas. Pois bem, ficava esse cabo de guerra. O governo federal e o presidente da República e o Ministério da Saúde, eu não estou aqui a falar sobre todos os ocupantes, porque, diga-se de passagem, os dois primeiros, o ministro Mandetta e o ministro Tais, foram muito corretos, foram respeitosos para com a ciência, mas depois o desastre continuou ainda maior. Então, os governadores, eles fizeram esforço. O governo do estado da Paraíba assim se comprometeu, mesmo tomando medidas que nos são, claro, individualmente difíceis, isolamento, medidas restritivas, fechamentos, mas era uma exigência, era um fato diante de uma realidade. A contaminação, ela tinha que ser limitada, diminuída, e para você diminuir, você teria que ter menos pessoas em contato com outras. Nós temos uma instabilidade e nós temos uma irregularidade. Alguns municípios já têm avançado bem. Por exemplo, tem cidades no litoral norte que já vacinam a faixa de 20 anos de idade. A capital do estado está bem também,
já chegou à faixa de 40 anos, mais ou menos. A minha cidade, Campina Grande, não está num ritmo bom, então não existe uma homogeneidade. Mas essa não homogeneidade é de acordo com as secretarias, ou seja, cada município é que tem a autonomia de estabelecer a sua vacinação. Agora, eu registro aqui, em cumprimentos, o meu reconhecimento, primeiro a todos os profissionais da área de saúde e todos os demais outros profissionais, sejam companheiros seus, jornalistas que estão na linha de frente, repórteres, sejam os policiais, sejam os integrantes de corpo de bombeiros, enfim, todos os que se deram ao dever de sacrificar-se, muitas vezes correndo risco, merecem o nosso reconhecimento, como também a estrutura do Estado, do governo paraibano. Senador Veneziano, eu agradeço muito a sua presença no nosso programa e também agradeço a você que nos acompanhou até o momento, lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, no nosso canal do YouTube ou em podcast, nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo assunto de Estado.